O Senhor Jesus manda te dizer: volte, filho pródigo, aos braços do Pai. Volte aos braços do Pai Todo-Poderoso. Ele está de braços abertos, recebendo você. Está de braços abertos, esperando a tua volta. Está de braços abertos, esperando o grande dia que Ele quer te abraçar e dizer: meu filho, voltar-te aos meus braços. Hoje eu vou falar da parábola do filho pródigo. Hoje eu vou falar dessa parábola. Significa o que? Todos aqueles que se afastaram da presença de Deus, todos aqueles que se afastaram da casa do seu pai, da casa da sua mãe, da casa do nosso Pai maior, que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Hoje essa passagem do filho pródigo fala com você que se afastou da casa de Deus, que se afastou da presença de Deus, que saiu de dentro da casa do seu pai e da sua mãe, aonde são os seus verdadeiros amigos. Volte, filho amado, para a casa dos seus pais. Eles são teus verdadeiros amigos, abaixo do nosso Todo-Poderoso, nosso Pai maior e supremo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E essa passagem do filho pródigo fala com você, amado. Volte para a casa do Pai. Você que se afastou de dentro da casa do Senhor, da presença do Senhor, volte. O Senhor Deus está de braços abertos, o teu Pai, o meu Pai, esperando a grande volta para te abraçar. Filho, volte para a casa dos seus pais. Eles são seus verdadeiros amigos. Tire a desobediência da sua vida. Honre seu pai, honre a sua mãe, para, como diz a Bíblia, para que os teus dias venham se prolongar na face da terra. Receba os conselhos dos seus pais. Ouça aquilo que o seu pai e a sua mãe lhe fala, porque eles querem seu bem. E assim o nosso Pai espiritual também. Filho amado, você que se afastou da presença do Senhor, saiu da casa do Senhor por alguma pessoa que te julgou, por alguma pessoa que te falou uma palavra e magoou o teu coração. Saiba você de uma coisa: o teu Pai te aguarda na sua casa, o grande dia que Ele quer te abraçar e dizer: meu filho amado, você voltou. Hoje eu vou ler a parábola do filho pródigo, somente 2 versículos, que diz assim em Lucas capítulo 15, 18 versículo 18 e 19, e diz assim, e 20: levar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levando-se para o seu pai, vindo ele ainda de longe, seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. A palavra de Deus, ela nos diz nesse momento para você, filho amado, você é aquele filho pródigo que saiu da presença do Senhor. A palavra de Deus, ela nos diz a passagem do filho pródigo. O seu filho mais moço pediu a sua parte da herança para o seu pai e disse: Pai, me dê a minha parte que me cabe. Ali o seu pai, com seu coração ferido, passou ali aquela parte daquele jovem, o filho caçula, e ele saiu, e diz a palavra do Senhor, gastou tudo que ele tinha com as meretrizes, gastou tudo que ele tinha em mesa de jogos, gastou tudo que ele tinha nas coisas do mundo, em bebedice, em farra, em tudo que o mundo oferece. Mas ali diz a palavra do Senhor, nas horas difíceis da sua vida, eram os amigos dele que estavam ao lado dele? Não, todos se afastaram dele, e ele disse: eis que eu vou procurar aqui esse dono dos porcos. Ali ele trabalhou para o dono daqueles porcos, e ali comia, diz a palavra do Senhor, daquelas migalhas, daqueles restos junto que o porco comia. E ali diz a palavra do Senhor, ele caiu em si e disse: quantos trabalhadores do meu pai tem lá na casa do meu pai? Fartura muito mais do que eu tenho. Eu irei até com meu pai, vou pedir perdão do meu pai e vou dizer: Pai,
Eu pequei contra ti e contra os céus, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E diz a palavra do Senhor, ele arrumou os restos de coisas que ele tinha, saiu dali daqueles meio do porcos, ali comendo só o resto, e foi ao encontro do seu pai, diz a palavra do Senhor. E ali ele disse, eu vou pedir perdão do meu pai, porque eu pequei contra o meu pai e contra os céus também. E ali diz a palavra do Senhor, ele encaminhou ali para a casa do seu pai, de longe ele avistou o seu pai, e diz a palavra do Senhor, e o seu pai também de longe o avistou, e ali o seu pai correu ao seu encontro, ali aquele filho pródigo correu ao encontro do seu pai, e ali se abraçaram, e diz a palavra do Senhor que aquele pai disse para ele, para aqueles empregados, dei um banho nele, coloque as melhores vestes nele, tirou o anel, colocou no seu dedo e disse, matai o melhor bezerro, vamos fazer festa, vamos nos alegrar, porque o meu filho estava perdido e foi achado, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor ali, o seu pai com seus empregados se alegraram, porque o filho daquele senhor voltou para os braços do pai. Então eu lhe digo nesse momento para você, filho que se afastou da presença do seu pai e da sua mãe, do meio da sua família, você achou que lá fora o mundo era melhor, lá no mundo ninguém tem amigo, o seu verdadeiro amigo é Deus e o seu pai e a sua mãe. Volte, filho, para a casa do seu pai, saia do meio dos vícios, saia do meio desse mundanismo onde só tem pessoas que não vai ajudar você. Seu pai e a sua mãe são os seus verdadeiros amigos. E digo mais para você também, servo de Deus, que se afastou da casa de Deus, volte para a casa do Senhor, volte para a casa do teu pai, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, porque Ele está te esperando de braços abertos para te abraçar, porque Ele te ama, filho pródigo.